falar de um tema que eu não digo logo no início, para vos manter no suspense, que não tem a ver com o tema que nós temos estado a falar. Nós volta e meia fazemos umas interrupções. A Wanda estava a orar por o tema, amém? Não será demais. E o tema realmente, sou suspeita de falar, mas eu acho que tem sido proveitoso. Nós sabemos como é que gerimos conflitos e problemas, porque todos os temos na nossa vida, em escalas diferentes, mas conflitos e problemas é muito fácil de conseguir aqui neste mundo. Já no passado fizemos às vezes algumas pausas no tema, isto porque surgiram algumas necessidades. Eu acho que ser filha de Deus é isso, nós não temos que ser rígidas e inflexíveis, eu comecei o tema, agora vou até ao fim. Se às vezes se levantam outras necessidades e se é isso que vocês e eu precisam, seria muito indelicado da minha parte, no mínimo, não atentar para essas necessidades. Então o tema que nós hoje vamos falar, hoje à tarde, tenho certeza que se adequa e aplica a cada uma de vocês. Aplica-se a mim e, independentemente da vossa idade, aplica-se a vocês. Antes de nós chegarmos a esse tema e dizer-vos qual é, deixem-me que vos diga que é um tema que, regra geral, cria arrepios, cria desconforto. Não gostamos muito de falar nele, independentemente se somos crentes ou não crentes. É um tema que gera uma indústria de milhões para contrariá-lo, porque é uma coisa que nós não queremos muitas vezes enfrentar. E eu sei que a maioria de nós, para não dizer todas, e eu como não sou Deus não posso afirmar que são todas, mas a maioria de nós não está preparada para ele. E não é só culpa vossa, ou culpa minha, a culpa é também de pouco se falar nisso, e pouco se falar na ótica cristã. Porque nós temos que viver neste mundo de um modo diferente e Deus deu-nos indicações de como é que nós devemos viver. E este é o nosso manual, que é sempre atual, porque a palavra de Deus é eterna. Não é antiga nem é moderna, é eterna. E, portanto, aplica-se a todas as nossas necessidades. E muitas vezes nós achamos que há coisas na nossa vida, isto é espiritual, isto é o que a Bíblia diz. E depois há outras coisas, isto é normal, é secular, a Bíblia fala sobre isso, fala sobre tudo. E nós temos que ter essa postura e essa mente sempre modelada pela palavra para que depois tenhamos uma reação apropriada, está bem? Então, antes de vos dizer o tema, eu quero que vocês abram a vossa Bíblia em 1 aos Tessalonicenses, e o capítulo é o 5 e o versículo é o 14. Vamos todos abrir as Bíblias. 5, 14. E como sempre vou pedir a uma de vocês que fique de pé e que leia em voz alta. Vamos só... Está toda a gente já? Muito bem, Almerina, pode. Hagamos também, irmãos, nos textos que exortei, consoleis de pouco ânimo, sustenteis os fracos, sejais pacientes para com todos. É quantos? É só isso, obrigada. Conseguem perceber qual é o tema? Não? Muito bem. Mas ele aplica-se ao nosso tema. Este versículo que eu vou pôr aqui na versão King James, que vocês sabem que... Isto não está a dar. Que eu gosto muito, diz assim: irmãos, também vos exortamos a que admoesteis os sonolentos, consoleis os desanimados, amparais os fracos e sejais pacientes para com todos. Sem dúvida, isto é um versículo que, se vocês lerem aqui no contexto do capítulo 5, é a falar à igreja e está a falar a crentes. Isto não é para descrentes, isto é para crentes. E não é para os pastores da igreja, porque os versículos anteriores é que está a falar para se tratar bem os pastores. E ter-se pena deles, coitadinhos, que a carga é pesada. E depois a seguir continua, isto aplica-se para todos nós, irmãos, salvos pelo sangue precioso do Senhor Jesus, devemos exortar aqueles de acordo com as necessidades que cada um tem, os sonolentos serem admoestados, os que estão desanimados serem consolados, os que estão fracos serem amparados. Pronto. Sem dúvida um versículo muito bom no aconselhamento bíblico, sem dúvida um versículo muito bom para nos mostrar que nós não podemos tratar todas da mesma maneira. Seria injusto, não é? Da mesma maneira que vocês, como mães, tendo mais do que um filho, não podem tratar todos os filhos da mesma maneira. Têm personalidades diferentes, têm idades diferentes, estão em fases da vida diferentes. Mas eu sou a mesma mãe, mas tem que se adaptar à necessidade.
aqui também na igreja nós temos todos necessidades diferentes. E o tema que eu vos quero falar é sobre envelhecer. O que é que envelhecer tem a ver com este versículo? Já vamos ver. Diz o dicionário, e um dos sinónimos mais fofinhos, porque os outros são um bocadinho pesados, é este de que envelhecer é sofrer os efeitos da passagem do tempo. E é mesmo. O tempo passa e desgasta. O tempo passa e leva a algumas coisas. E, portanto, acho que aquela descrição que eu fiz há bocadinho de que nós não gostamos muito deste tema, aplica-se ou não aplica-se? Em regra geral, não vamos estar a falar que estamos a ficar velhas. Até as mais novas vão ficar mais velhas. Portanto, aqui ninguém se ri de ninguém. O envelhecimento começa a partir do momento que nós nascemos. É como aos carros, quando a gente compra do stand a zero, sai do stand e já desvaloriza. E é assim o tempo aqui. O tempo passa e nós começamos a envelhecer. Nem sempre gostamos muito disso. E como eu disse, também fala-se pouco disso. Então nós achamos que envelhecer é uma coisa má. E há pouco que eu vos estava a falar de que existe uma indústria de milhões a querer contrariar isto. São cremes de beleza, são plásticas, são exercícios para ficar firme, são montes de coisas que é para tentarmos combater os efeitos do tempo. Algumas dessas coisas são radicais, que eu claramente não advogo, outras coisas são preventivas. Não vejo mal nenhum nisso. Nós temos é que ser saudáveis na nossa abordagem. E a maneira de o ser saudável é com as escrituras, certo? Então, como é que eu agora vou aplicar sobre o nosso tema esta passagem de Tessalonicenses? Temos ali 3 grupos, que estão ali sublinhados. E ali, sobre a questão dos sonolentos, a nossa versão diz desordeiros, não é? A versão que a Almerinda leu, admoestai os desordeiros. Esta versão aqui diz admoestai os sonolentos. Quem são estes? Outros sinónimos poderiam ser indisciplinados, insubordinados. São aqueles que têm muito tempo, muita força e muito vigor e energia, mas nem sempre usam da melhor maneira. E isto facilmente descreveria aquelas de vocês mais novas. Têm muita força, têm vigor, têm energia, mas não quer dizer que não façam nada, como ali está a ideia de sonolentos, estão parados. Não é isso, não sabem é canalizar as coisas. E porque são muito novas, acham que têm todo o tempo do mundo. Não há urgência para nada. Às vezes até podem ter muito tempo ainda, mas podem também não o ter. Nós não sabemos, não é? E porque têm ainda alguma imaturidade por pouca experiência de vida, às vezes não usam tudo o que têm da melhor maneira. Então o primeiro grupo, aqui do versículo, e que queria que quem é desse grupo que se identificasse, são as mais novas, precisam de ser admoestadas. Precisam de ser chamadas à atenção. Olha, cuidado, vê lá que estás a usar os... Vocês agora vão estar de férias se já não estão. Como é que usam o tempo das férias? É tempo a mais. Tempo livre é a oficina do diabo. É tempo a mais às vezes. Parece que, mas eu não estou a fazer nada de mal. Mas também não estás a fazer nada de bem. E isso é desperdiçar tempo. Isso é desperdiçar talentos. Nós já vamos ver que nossas funções aqui na Terra é cuidar dos outros. E vocês não estão imunes a isso. Então, mais novas têm que ser admoestadas que nesta questão do envelhecimento, que passa por vocês também, a usarem os vossos recursos de melhor maneira. Depois passamos para a fase a seguir, que está aqui como os desanimados, que na nossa versão dizia de pouco ânimo, não é? Consolar os de pouco ânimo. São aquelas de nós, e eu estou incluída, que já não sou assim tão nova, mas também não sou assim tão velha. Estou no meio. E que começo a ver os primeiros sinais da passagem do tempo. Já não sou a mesma na fotografia do que eu era há 10 anos. Que isto é as lentes que estão estragadas, só pode, não é? A roupa já não é o mesmo tamanho, às vezes a cabeça também já não é o 100% como era. E mais do que isso, muito provavelmente aquelas que estão na minha faixa etária, mais ou menos, já estão naquela fase em que vemos os nossos pais, ou vemos os nossos familiares, ou vemos irmãos aqui na igreja a entrarem na idade da fraqueza que fala ali, dos fracos, a precisarem de cuidados. E nós muitas vezes não sabemos como. E não sabemos quanto temos que dar.
Porque é sempre aquela questão, nós não estamos a tratar de uma criança que nós dizemos, vá, e senta-te. Estamos a falar de adultos que trataram de nós, que nós respeitamos e queremos honrar, mas queremos os encaminhar porque eles sozinhos não conseguem. Como é que se faz isso? Como é que se aprende isso? Há alguma escola? Não há, mas há a Bíblia. Então nós aqui que estamos no meio temos que ser consoladas, porque por um lado começamos a perceber que o tempo está a passar por nós e estamos a ver que precisamos ajudar aqueles que o tempo já passou mais para eles. E é preciso consolação, porque às vezes pode haver desânimo. Então, mas que é isto? Há 10 anos o meu pai e a minha mãe eram autónomos e capazes de tudo e mais uma coisa, eram eles que geriam tudo e hoje tem que gerir por eles? Como é que se faz isso? Quem diz pais, diz tios, diz amigas, diz pessoas aqui na igreja, em que nós vimos um declínio, em que nós vimos que eles já não são os mesmos. Mas não são menos por isso, eles só não são os mesmos e nós temos é que ver nessa ótica. Então nós precisamos de consolação. E depois temos aqui o terceiro grupo, que aqui está com o título de fracos, mas que eu vou chamar mais fracos, sabem porquê? Porque fracos somos todos. Mas a passagem do tempo fragiliza. E temos aqui irmãs mais maduras, que já veem, elas próprias serão as primeiras a dizer sinais da passagem do tempo. Sinais físicos, sinais mentais e às vezes até na alma. Às vezes até na alma. Há cicatrizes, às vezes ali na alma, que já não permitem uma agilidade que tinham outrora. A esses, o que é que a Bíblia diz? Amparar. Ou a nossa versão dizia sustentar. É cuidar. Desses é cuidar. Estão na fase de ser cuidados e amparados e ajudados e mimados. Mas não é fácil, porque muitas vezes nós não vemos o que é que o espelho está a mostrar. Muitas vezes nós achamos que ainda somos as mesmas. Nós, estou a falar a vocês. E às vezes ser cuidadas não é fácil, porque parece sinal de fraqueza. Não é? Vocês estão na fase disso? É Deus que diz. E é uma honra isso, porque há muitos que não chegam aí. E se vocês estão nesse lugar agora, é porque o Senhor sabe. E se aí estão, aceitem a ajuda. A boa ajuda, às vezes a ajuda que não ajuda, mas a boa ajuda feita de um coração sincero, que quer realmente amparar e consolar e sustentar. Sabe aquela que a pessoa levanta-se, calma, vamos, então vá. Isso é indispensável, isso é cristão e isso faz parte do ciclo natural da vida. Já é assim há séculos, é assim desde Adão e Eva. Mas é a primeira vez que vocês estão nessa fase aí, não é? Vocês nunca envelheceram antes, ou nesse grau assim. E muitas vezes, quem vocês viram envelhecer foram os vossos pais e os vossos avós, já foi noutra época, as coisas hoje são diferentes. E eles, se calhar, nem viveram tanto como vocês, e de certeza que não tiveram tanto como vocês. Não havia os cuidados de saúde que há hoje, não havia os recursos que há hoje, não havia a segurança social que há hoje. Então hoje nós temos mais, temos de saber gerir isso. Então estes mais fracos precisam de ser amparados por todos, pelas mais novas, pelas do meio e por quem estiver à volta, está bem? E precisam saber aceitar essa ajuda, que é muito importante, porque às vezes o orgulho não deixa nós fazermos ou aceitarmos isso tudo. E por fim, todas nós precisamos daquilo que nós menos temos. Ponha a mão no ar aquela que disser, ai não, eu estou bem. Isso já é pacientes para com todos. Quem é que aqui está boa de paciência? Eu não estou. Nós esta semana lá em casa, por uma outra situação, estávamos a orar as duas, até o meu, e eu disse assim, estava a orar e disse, Senhor, eu estou-te a pedir paciência, mas eu até tenho medo. Porque quando alguém te pede paciência, eu estou a dar os problemas, Senhor. Mas é assim que a gente ganha essa estaleca e essa rigidez. Mas a gente precisa de paciência para todos, para as mais novas, para as do meio, para as mais velhas. Paciência é algo que estamos todas em débito. E paciência nós pedimos lá a Deus, está bem? Todos precisam de paciência. Quem diria que de um versículo de 1 Tessalonicenses 5 se falaria de envelhecimento? Mas encaixou ali os grupos, não encaixou? Vamos continuar aqui nesta linha de pensamento. E vou-vos mostrar um versículo que eu vou mostrar aqui o slide, que é para vocês não perderem tempo a procurar,
que se encontra na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Ele está a finalizar a carta. Sabem quando nós estamos-nos a despedir de alguém e repetimos aquela informação mais importante que é para reter, não é? Se nós falarmos muito tempo, o que nós vamos reter é a última coisa a ser falada. Os pais têm que muitas vezes ter esta abordagem com os filhos. Olha, eu vou sair, não sei o quê, não te esqueças, tens de fazer, que é para fixar a última frase que é dita. E o apóstolo Paulo, ao terminar a segunda carta, está-nos a dar uma informação preciosa, porque está a resumir, aquilo é mesmo concentrado, como viver bem. E nós todas queremos viver bem, não é? Independente da fase da vida que estamos, queremos viver bem. Então, a passagem é 2 aos Coríntios, capítulo 13 e versículo 11. Eu vou-vos mostrar aqui. Diz assim: sem mais, irmãos, despeço-me de vós, procurai agir com maturidade, tendo bom ânimo, encorajai-vos mutuamente, tendo um só pensamento principal e vivei em harmonia, e o Deus de amor e paz estará convosco. 3 grupos aqui outra vez. Conseguem ver? Os mais novos, procurai agir com maturidade. Aqui a questão de maturidade é de aperfeiçoar. Vocês estão num processo. Vocês precisam aperfeiçoar. Quem são? Muitas vezes vocês não sabem quem são. Eu sou a Lara Santos. Sim, mas quem é a Lara Santos? Quem é a pessoa Lara Santos? Quem é os dons Lara Santos? E poderia ir a cada uma de vocês. Aperfeiçoar quem são, o que pensam, como sentem e como agem. E isso implica maturidade. Então, para essas, têm que procurar agir. E vejam que isso são tudo ações, são verbos. Nós temos que agir, não é instantâneo. Isto tem que haver alguma ação da nossa parte. Primeiro grupo de jovens, amadurecer. O segundo grupo, lá está, tendo outra vez bom ânimo. Consolar-vos, ter um bom ânimo, porque a carreira cristã não é fácil. Não é fácil. E o terceiro grupo, que eu encaixaria aqui as mais velhas, naquela parte de encorajai-vos mutuamente. Irmãs mais velhas, vocês precisam dar e precisam receber consolo. Precisam receber porque não é fácil o que a idade tira. E o que a idade traz, que às vezes não é só tirar, ele tira coisas e dá umas menos boas. E precisam dar porque vocês têm a experiência de vida suficiente para dizerem na primeira pessoa: eu sei que o Senhor é bom. E com autoridade dizem isso. Porque já passaram por muito, que não cabiam nos dedos de uma mão. Os episódios em que o Senhor ajudou, em que vos livrou, em que parecia que não havia saída e o mar abriu. E essa autoridade faz com que nós mais novas fiquemos de boca aberta. Porque às vezes já não temos essas experiências ainda, mas dá-nos ânimo. E isso dá-vos autoridade. E isso quer dizer que vocês não estão numa fase em que estão arrumadas num canto e agora ficam aqui e não chateiem muito, está bem? Mas têm muito para dar. Para dar e para receber. Isto é sempre um caminho, 2 vias, ok? Então vocês precisam encorajar mutuamente a quem estiver à vossa volta e também saber receber dessas pessoas esse mesmo encorajamento. Mas depois chega a frase a seguir, que é tendo um só pensamento principal. Aqui é para todas. E o pensamento principal é só um. E quando nós falamos só uma coisa, eu lembro-me logo de uma história. Qual é? Só uma coisa. É só preciso uma coisa. Marta e Maria. Porque o Senhor Jesus disse isso a Marta, lembram-se? Eu vou-vos mostrar aqui o versículo. E respondendo-lhe, Jesus disse-lhe... Marta tinha tido um piripaque antes. Tinha tido assim um desaire, virou-se para o Senhor Jesus, inclusive ela disse o que é que ele tinha que fazer. Ela estava tão enervada que ela passou ali vários limites. Ainda mais uma mulher em público, num tipo de evento que era só de homens, ela levanta-se e tem lá o chilique dela em voz alta e diz ao anfitrião o que é que ele tinha que fazer. Ela extrapolou em muita coisa, mas o Senhor Jesus respondeu-lhe em amor, como sempre o faz. E disse-lhe a ela, não se levantou e disse, mas vejam lá, não, disse-lhe a ela diretamente. E eu não consigo perceber qual foi o tom com que ele disse, mas quase que adivinho que foi Marta. Foi assim, não foi Marta, então, foi Marta.
estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Só uma, Marta. É simples. Simplifica, descomplica. É só uma. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Nós temos muita mania de ver esta história de Marta e Maria. Aquelas de vocês que não estão tão familiarizadas, leiam Lucas 10 e vão conhecer a história melhor. E achamos assim, isto é para eu descobrir o meu perfil do meu temperamento. Eu sou uma Marta ou eu sou uma Maria. Não. A história de Marta e Maria não é isso. A história de Marta e Maria foram duas respostas diferentes a uma situação. E só uma resposta estava certa. Sabem qual era? A que escolheu Cristo. Isto não tem a ver com temperamentos. Para mim é mais fácil ser uma Marta que vai à cozinha. Para mim é mais fácil ter aos pés de Jesus uma Maria. Não tem nada a ver com isso. A resposta certa dela, Maria, e nossa é sempre quando escolhemos Cristo. Quando Ele é o nosso pensamento principal, aquilo que vimos há bocado no versículo anterior, tendo um só pensamento principal. Quando nós assim o temos, é Cristo, este pensamento. O que é que eu vou fazer para trazer-lhe honra? Eu estou a imitá-lo? Eu estou a reproduzi-lo? Eu estou a evidenciá-lo? Então, se assim o é, estou a escolher bem. Em tudo na vida. E no envelhecer também. Será que eu estou a mostrar como é que seria Jesus velhinho? Porque Ele não viveu para isso aqui na Terra. Mas vocês podem no fazer, mostrar. O que é um Jesus manso? O que é um Jesus calmo? O que é um Jesus doce? As pessoas precisam ver isso. E há de ser sempre por nós crentes que virão. Então a história de Marta e Maria faz-nos sempre pensar e muito. Sabem, irmãs, envelhecer é obrigatório. Não há como fugir. Só numa câmara de congeladas, assim não sei se isso é muito viável. Envelhecer é obrigatório, mas de um modo santo é opcional. Não é natural. Não é normal. Nós temos que fazer alguma coisa, nós temos que agir para que isso aconteça. Porque o tempo vai passar de qualquer maneira. Se vai produzir em nós bem ou beleza espiritual é que é diferente. Porque ele passa sempre. Queira Deus que nós escolhemos a melhor parte, que é Cristo, para que se evidencie em nós também, nesta fase da vida, ou constantemente das nossas fases da vida, a sua beleza. O mundo quer fazer com que nós andemos sempre a tirar medidas. A medida da cintura, é a medida da anca, que é do bracinho. A medida que nós devemos medir, irmãs, é o tamanho do nosso amor ao Senhor, que é sempre pequenino e tem sempre que crescer muito. Nisto não é para ficar menos, é para ficar mais. Sabem que o único cuidado de beleza que não pode faltar todos os dias na nossa vida é abrir a palavra de Deus na presença de Deus. Não é só abrir a Bíblia e ler um versículo. É abrir a palavra de Deus na presença de Deus. Melhor creme para a pele. Melhor. Faz bem à pele, faz bem à alma, faz bem ao coração, faz bem a tudo. Um coração alegre formoseia o rosto, diz Provérbios. Querem o melhor creme? Bíblia. Todos os dias. E quanto mais novas vocês começarem, vocês que são mais novas, imaginem. As velhinhas giras que vocês vão ser. Se desde novinhas já tiverem a pôr esse cremezinho. Vou ter que chutar rapazes da vossa porta. Porque estão belas demais. A única balança que nós temos que fazer e medir constantemente, irmãs, é: será que eu estou a tratar os outros como eu gostaria que me tratassem a mim? Muito importante. Às vezes nós somos ásperas, às vezes somos rígidas com os outros. Se os outros, quando respondem da mesma maneira, isso dói, isto acabaste de fazer. Temos que ter esse cuidado, temos que medir as nossas palavras, porque elas podem dar vida ou tirar vida, também Provérbios nos diz isso. E aquela promessa maravilhosa que tínhamos ali no versículo é: e o Deus de amor e paz estará convosco. Amor e paz é tudo que o mundo mais quer. Resumam as necessidades de toda a gente neste planeta: que eles querem amor, serem amados, que eles querem é ter paz, porque guerra é muito fácil. E nós temos isto connosco, quando vivemos desta maneira, quando temos um viver diferente, quando temos um só pensamento principal. Temos outros pensamentos, mas o principal é Cristo. Isso faz toda a diferença.
Envelhecer não é fácil. Envelhecer é obrigatório. Mas, como eu disse há pouco, o modo santo é opcional. E uma coisa é certa. Aquelas de nós que estamos agora aqui na fase do meio, que o tempo já começa a passar por nós, mas já começamos a ver outros que estão à nossa frente a terem algumas necessidades, temos que perceber que cuidar é bíblico, é divino, foi Deus que instituiu assim o ser. É a lei normal da vida e nós temos que o fazer também, temos que cuidar dos outros. É um dever, mas acima de tudo é um privilégio. E assim, eu queria que vocês abrissem a vossa Bíblia, na primeira carta a Timóteo, que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 5, versículo 4. Primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 4. Estão aqui instruções de como é que nós devemos tratar os mais velhos. E aquelas que vocês estão a pensar, isto mais velhos não é para mim. A descrição deste capítulo é a partir dos 60. Quem é que tem 60 ou mais aqui, mão no ar? Então vocês são os mais velhos. É para vocês. É assim que vocês têm que ser tratadas. Mas é assim que nós, mais novas, temos que vos tratar. Primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 4. Quem pode ler, por favor, em voz alta? Posso eu. Então. Mas, se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Muito bem. Então, aquelas de vocês que têm filhos ou netos, é a responsabilidade deles cuidar de vocês na velhice. É o dever deles o fazer. E eu gosto muito aqui da palavra que está ali, recompensar. A ideia aqui é retribuir, é corresponder. Eles deram tanto quando vocês eram mais novas, quando nós éramos mais novas, quando nós éramos crianças, tantos sacrifícios que os nossos pais fizeram por nós, hoje fazemos nós por eles. E aqui a ideia aqui não é só, então mãezinha, telefonar, estás bem, é ser ativamente na vida deles e ter despesas. Porque a ideia aqui é a herança que vocês receberam dos pais, agora gastam-no com eles. A velhice dá despesas, não dá? Estão na saúde, estão em cuidados, e é a responsabilidade dos filhos. Nesta altura não havia segurança social em que se recebe o dinheiro da reforma. Tinha que ser mesmo a família a cuidar e a providenciar. Mas hoje também tem que ser assim. Às vezes os recursos dos pais não são suficientes. E os filhos e os netos têm que agir em prol disso. É o dever deles exercer essa piedade com a própria família. E se vocês lerem os versículos mais abaixo, ele diz que é vergonhoso um crente não cuidar dos seus. É pior que um descrente. É pior que um infiel. É pior que um pagão do mundo que não conhece Deus, que é um coração duro. Um crente cuida dos seus. Tenha tido bons pais ou maus pais. Não é aqui, apesar de haver esta ideia de retribuir, não é um saldo. Quer dizer, a minha mãe foi má, agora na velhice. Não é isso. Mas ainda num filho crente nunca será essa a postura. E nós estamos a crer que somos todos aqui filhas de Deus. Então a nossa postura aqui é sempre retribuir. Eu vou dar. Deste-me a mim e agora eu vou retribuir. E eu vou dar, eu vou cuidar. Esta parte é muito importante. Que não é fácil. Não é fácil para quem cuida, não é fácil para quem recebe estes cuidados, mas a maneira correta sempre é pela Bíblia. Existem dois perigos para quem cuida e para quem é cuidado. Para quem cuida, é ao fim de algum tempo, começamos a fazer por obrigação. E isso vai levar à exaustão. Porque nós estamos a fazer por dever. Já não é por amor, já não é por privilégio. Eu tenho que fazer isto todos os dias. E um cuidador custa muito, não é? Porque há pessoas que requerem cuidados diários, que precisam de cuidados constantes. E os cuidadores no início vão cheios de força, cheios de coragem. E a minha mãe eu vou cuidar, do meu pai eu vou cuidar, da minha tia eu vou cuidar, da minha avó eu vou cuidar. Mas depois chega ao desgaste das semanas, dos meses, dos anos, em que um cuidador não tem férias, não tem folgas. E estas coisas começam a desgastar. E se nós fizermos a nossa força, o cuidador vai abaixo. Não é para ele, nem é para outra pessoa que está a ajudar. O outro perigo é para a pessoa que é ajudada.
É achar que é a obrigação do meu filho cuidar de mim, é a obrigação da minha filha cuidar de mim. Começa a gerar ingratidão e expectativas irrealistas que fazem com que tudo que se faça seja pouco. E por mais que o filho ou a filha se esforce, por mais que o neto ou a neta se esforce, por mais que a vizinha queira ajudar, por mais que a irmã aqui na igreja queira ajudar, é sempre pouco. Estão sempre em dívida, porque eu preciso de mais. Coração ingrato é terrível. É terrível. E às vezes custa querer ajudar quem é ingrato. É certo que a gente tem que o fazer também, mas digo-vos uma coisa, já ajudei pessoas ingratas e é muito mais fácil a pessoas gratas. Pessoas que têm um sorriso no lábio e dizem um obrigado sincero. Só dizem obrigado. Não é palavras eloquentes, não. Obrigado. E nós sabemos que aquilo veio da alma. Que nós sejamos, pois, mulheres gratas por tudo o que chega a nós. Essas expectativas irrealistas, nós estamos a querer fazer com que aquela pessoa supra as nossas necessidades. Mas quem é que supra as nossas necessidades, irmãs? É uma pessoa. É um ser humano. É Deus. Quem supra as nossas necessidades foi Ele que o disse. Ele ousadamente prometeu: eu vou estar contigo até aos fins dos tempos. Eu nunca te deixarei nem desampararei. Então nós estamos às vezes a querer exigir dos outros alguma coisa que só Deus pode dar. E só Deus prometeu dar, que é cuidar de todas as nossas necessidades. Sabem que só Ele é que consegue estar em todos os lados ao mesmo tempo? Nós humanos não. Ou estamos num sítio ou estamos no outro. Deus é que consegue cuidar de todos. E falo com alegria. É o prazer dele. Então nós devemos tirar às vezes de cima de pessoas responsabilidades que não é a pessoa, não é o governo, não é ninguém que tem que suprir as vossas necessidades, a não ser Deus. Tanto de quem cuida, como de quem é cuidado. As necessidades são preenchidas de dentro para fora, por Deus. E Deus usa pessoas para isso. Mas é Deus. É a Deus que nós devemos clamar. Sabem qual é o espírito correto? Não sei se vocês já fecharam as Bíblias, mas estão em 1 Timóteo, uma de vocês, por favor, que possa ler o versículo 5 e o versículo 6. 1 Timóteo 5, 6. O capítulo 5, versículo 5 e 6. Quem puder ler, se faz favor. Mas o que vivem leites... O 5. Esse é o 6. Capítulo 5, versículo 5 e 6. 5 e 6. Ora, aqui é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus e persevera de noite e de dia em rogos e orações. Mas a que vivem de leitos, vivendo está morta. Muito bem, obrigada. Eu acho aqui esta expressão tão engraçada. Ora, que é verdadeiramente viúva. Ou então, viúva é que morreu o marido. É verdadeira, que é a verdade. Há umas são verdadeiras e outras são falsas. Verdadeira viúva, olha este versículo que diz assim, na King James. A viúva realmente necessitada. A ideia aqui era essa. É aquela que não tem filhos nem netos para cuidarem dela. E que por isso a igreja precisava de suprir as necessidades dela. A viúva realmente necessitada e sem amparo, espera em Deus, sempre. Irmãs, é em Deus que a gente espera. É Ele que não desilude. Persevera noite e dia em suas orações e súplicas. No entanto, a que somente busca prazeres, embora esteja viva, na realidade está morta. Esta parte final aqui do versículo integrado deixava-me... Mas o que quer dizer isto de estar morta? Como é que é? Está viva, mas está morta? Um dos principais privilégios e missões de uma mulher aqui na Terra é gerar vida. Gerar vida física e gerar vida espiritual. E quando nós não gerimos vida, de gerar, quando nós não nutrimos vida à nossa volta, nós não fazemos nada e o nada é um que o morto faz. E às vezes, irmãs, e isto é para nós mais novas, para nós do meio, para vocês mais velhas, às vezes, com a idade, começa-se a baixar a guarda. E às vezes, com a idade, pensa-se assim, eu já trabalhei tanto na vida, agora trabalhem eles. Eu já fiz tanto na vida, agora façam eles. Eu já fiz tanto na vida, porque é que agora tenho que ter regras, tenho que ter horários, tenho que ter estruturas? Agora eu faço as coisas quando faço. Cuidado com isso. Cuidado com isso, porque isso é abrir a porta a estas mulheres
que só buscam prazeres. Eu só quero estar bem, eu só faço o que me apetece. Eu não como o que eu não gosto, eu só vejo o que eu quero ver, eu só saio quando eu quero, eu só vou à igreja quando... Quando nós começamos com essas posturas de só fazermos o que queremos, não estamos a gerar vida. E nós temos que gerar vida. Porque a viúva... E aqui viúva pode ser uma mulher... A irmã Almerinda não é viúva, na graça a Deus, mas está nessa idade avançada, na mesma, e precisa de esperar também no Senhor, como todas nós precisamos. A nossa dependência está neles. Como é que uma mulher madura pode gerar vida? Faz-me um bocado lembrar aquela pergunta que Nicodemos fez ao Senhor Jesus: nascer de novo, mas eu vou entrar na barriga da minha mãe. Como é que se pode gerar vida quando se é mais velho? Vou pedir a vocês que abram a Bíblia em Tito. Se estão em Timóteo, tem a segunda carta, depois tem em Tito. E lá está explicado como é que se faz. Tito capítulo 2, e o versículo é o 3 e até o 5. Uma de vocês que possa ler, Tito 2, 3 a 5. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém a santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Obrigada. Então isto é para quem? Para as mulheres quê? Idosas. Aqui em James é mais meiguinha a dizer, fala de... não tenho aqui o versículo. Fala de mulheres maduras. É assim um bocadinho mais suave. Diz assim, estes mesmos versículos na versão King James: semelhantemente ensina as mulheres maduras a serem reverentes contra o seu estilo de vida. Na nossa versão diz a serem santas. Serem reverentes é mostrarem que vivem à diferente, que vivem à parte. A reverência, normalmente, quando nós pensamos assim, vamos àquele sítio, temos que ser reverentes. Pensamos, vamos à igreja, temos que ser reverentes. Mas a igreja somos nós hoje. A igreja não é quando estamos aqui só. Então vocês são a igreja, vocês têm que ser sempre reverentes. Tem que haver sempre em vocês sinais, vocês mais velhas e nós mais novas, de que Deus está na nossa vida e que, portanto, eu não posso comportar como eu quero. Eu não posso falar o que eu quero. Eu não posso sentir o que eu quero. Eu não posso agir como eu quero. Eu estou na presença de um Deus Santo. E isso é essa reverência. Depois fala de não serem caluniadoras, que às vezes a boca fala muito, não serem viciadas em muito vinho. Aqui o vinho era o analgésico da altura. Para tirar dores e esquecer dores da alma, era o vinho. E tudo o que hoje em dia disfarça a minha dor ou me deixa dormente para a realidade, não é bom. Porque isso cria vício e isso faz com que eu não esteja a enfrentar a realidade. Não estou a dizer que nós não devemos tomar nada para as dores, não é isso. Até porque dizemos que os médicos assim os prescrevem, mas não é isso que eu estou a dizer. Aqui a ideia é coisas que nos tirem da realidade. Seja ver novelas, seja fazer qualquer outro hobby que faça com que a pessoa, quando estou ali, esqueça tudo. Quando estou ali, não tenho problemas. Mas a questão é que esses problemas estão lá e a realidade está lá. E aquilo pode até adormecer, aquela vida de fantasia, mas se me está a tirar da sobriedade que eu preciso ter, é bom que eu esteja atenta, alerta a isso. Porque depois dessa forma, quando vocês têm essa vida santa e consagrada, vão poder ensinar às mais novas, é isso que Tito diz, não é? Ensinar às mais novas a amarem os seus maridos, a amarem os seus filhos, a serem boas donas de casa, a serem puras na sua maneira de viver e a serem submissas aos seus maridos. Para quê? Para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Para que a palavra de Deus não seja difamada. Porque quando uma crente se porta mal, o que as pessoas dizem é Deus, é a igreja, é a Bíblia. Não tem discernimento de dizer assim, aquela pessoa errou. Não. O Deus daquela vai à igreja e olha aquilo. Vai à igreja e trata o marido assim à frente dos outros. Vai à igreja e fui à casa dela, até me assustei.
Percebem? Para que a palavra de Deus não seja difamada, há toda uma reverência e há toda uns cuidados da alma que nós temos que ter, para que quando nós falamos de Deus de boca cheia, a nossa vida venha em conjunto com isso, esteja em harmonia com isso. E as mais velhas têm esse papel de gerarem essa vida, de gerarem essa nutrição que nós mais novas, às vezes, por não termos ainda experiência, não temos. Então, irmãs mais velhas, vocês são preciosíssimas, importantíssimas. E o que vocês mais têm é para dar. Também têm que receber, mas têm tanto para dar, tanto para dar. E nós mais novas temos de ter a humildade de receber. Mas é receber quando já há estes requisitos que o capítulo 5 fala, de serem mulheres reverentes, de serem mulheres íntegras, de serem mulheres cuidadas, de serem mulheres que mostram Deus nas suas vidas. Então a vossa palavra vai ter autoridade e os vossos conselhos vão produzir efeito nas nossas vidas, está bem? Então, irmãs mais velhas, vocês têm aqui um papel muito importante que é o de mostrarem. E independente deste mundo já estar a dar muitas voltas e ser muito diferente, e já haver muita coisa digital que hoje não é tão fácil para vocês, há coisas que são intemporais. Orientar a amar o marido e os filhos é atual e necessário, como era há 1000 anos atrás. Ensinar a ser equilibrada e pura é atual e necessário, como era no passado. Ensinar uma jovem mulher a ser uma boa dona de casa e a fazê-lo com o espírito correto, não é com amargura, não é com rancor. Isso é tão atual hoje como era há 100 anos atrás. Portanto, irmãs, envelhecer é obrigatório, de um modo santo, é opcional. E estamos mesmo quase a terminar. Algumas de vocês devem se lembrar de um estudo que nós já fizemos aqui, que era sobre as mentiras. Lembram-se as mentiras que as mulheres acreditam e a verdade que as liberta. Foi muito bom esse estudo. Mas é sempre necessário nós fazermos uma atualização, porque mentiras há muitas. E nós temos que nos agarrar à verdade, porque a verdade é que liberta. Porque às vezes há mentiras que são descaradas, aquilo é mesmo claramente que se vê que aquilo não tem nada a Deus, mas há mentiras que nós acreditamos por uma má interpretação que fazemos de uma passagem da Bíblia. Ou seja, é da própria Bíblia, mas nós aplicamos de uma maneira errada e isso depois traz consequências que não são boas. Então nós precisamos de fazer sempre esta reciclagem e ao querer-vos falar agora disto é exatamente porque eu fui liberta quando eu li isto e até foi através de uma coisa que a Andreia me deu e acho que tenho que compartilhar isso com vocês porque às vezes há pequeninas coisas e porque também se enquadra no tema, às vezes há pequeninas coisas que nós acreditamos que não estão bem focadas. A lente não está bem limpa, sabem? Uma máquina fotográfica quando se tira e a lente está suja, a imagem está baça. Temos que limpar ali a lente para ficar bonitinha. O exemplo disso, eu vou pedir que todas abram as vossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 10, e o versículo é o 13. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Estamos todas lá? 1 Coríntios 10, sim? Eu vou pedir uma que não leu ainda hoje, que é para ver se vocês estão mesmo atentas ou não. Eva, podes ler, se faz favor. 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Obrigada. Eu quando li este versículo, eu não sei vocês, vou falar de mim. Quando li este versículo, pensava assim, nunca vai chegar nada à minha vida que eu não consiga suportar. Porque quando vier essa altura, Deus vai-me dar o escape, vai-me dar o alívio e eu vou vencer. Parece assim mais ou menos isto, não é? Mas nós, como em tudo, temos que ler as passagens pelo contexto delas. E se vocês virem aí no capítulo 10, deixem-me só encontrar aqui. Se vocês virem aqui no capítulo 10, o tema que está a falar é tentação, sim? Aqui o apóstolo Paulo está a falar do exemplo que os israelitas, do mau exemplo que os israelitas foram, de como eles pecaram no deserto e como os erros deles
são uma chamada de atenção para nós não pecarmos também. E todo o tema, o que está aqui a ser falado é esse, é a tentação. Por isso o nosso versículo diz, não veio sobre vós tentação. E aliás o versículo anterior, o 12, diz, aquele pois que cuida estar de pé, olha, não caia. A gente está em pé, pensa que sabe a toda, vem uma rasteira, uma tentação e a gente, infelizmente, pode cair e errar. Este versículo não fala nada de problemas, pois não. Fala de tentações. A ideia aqui é alguma situação em que eu tenho a hipótese A e a hipótese B. A hipótese A é pecar e a hipótese B é buscar porque Deus me dá para eu não pecar. A prova disto é o Senhor Jesus que foi tentado e não pecou. Mas ele foi tentado. O diabo sempre nos põe uma tentação. Ai, tu não consegues resistir, não vale a pena. Faz logo de uma vez, porque tu não aguentas. Aguentas. Se dependeres em Deus, aguentas. Tentação não é sinónimo de pecado. O pecado é se eu cair na tentação. E seria muito injusto de Deus se Ele quer que eu viva uma vida santa. Era a mesma coisa que Ele dar-me um teste de escolhas múltiplas e nenhuma das escolhas estava certa. Eu ia pecar sempre. Então Ele põe uma tentação. Ele não põe, Ele permite. Atenção, Tiago explica isso, que Deus não tenta ninguém. Ele permite uma tentação. E eu não tenho escape, eu ia pecar sempre. Não parecia justo ou não? E o que Deus está a dizer é, minha filha, quando tu estás perante uma tentação, há sempre um escape. Eu é que te dou. Para tu conseguires aguentar, suportar, nem que seja como José fez, correu e fugiu. Não vou fazer-te valente. Mas há sempre um escape. Há sempre uma maneira de não pecar. Como é que este versículo pode ser mal utilizado? É eu perante um problema dizer uma coisa como: ai, isto veio à minha vida, é porque Deus sabe que eu suporto e que vou aguentar isto e Ele vai-me ajudar. Parece muita fé no que está a dizer e até tem aqui algumas verdades esta frase, mas não é baseada neste versículo. Deixem-me vos explicar. Que eu estou a ver que eu estou a dar um nó em vocês, as vossas expressões. Deus nunca promete na Bíblia que não nos dá nada mais do que nós consigamos suportar. Pensem comigo, o envelhecer pode trazer uma doença terrível, incurável, degenerativa. E a Priscila que está aqui, que trabalha na saúde, percebe bem que há doenças, como é que deixam uma pessoa no hospital. Aquilo é muito, muito mais do que um ser humano consegue suportar. E onde é que está Deus no meio disto? Deus nunca nos dá mais do que nós conseguimos suportar. Dá. Ao longo da vida Ele dá problemas que são mais do que nós conseguimos suportar. O que Ele não dá, e aí é que nós temos que nos agarrar, é um problema que seja mais do que Ele consiga suportar. Porque é Ele que suporta e nos capacita depois. E nós às vezes pensamos que somos nós que temos que suportar. Quem é que precisaria de Deus se nós conseguimos suportar tudo sozinhas? Há coisas que estão além das nossas capacidades. Há coisas que são além do que um ser humano consegue. Como é que se suporta a perda de um filho? Isso não é sobre-humano? Com Deus. Como é que se suporta uma doença terrível, em que o médico diz, olha, você vai ter 3, 4 meses de vida e a sofrer? Como é que se suporta isto? Deus vai-me dar, é porque eu consigo aguentar. Não consegues. Há coisas que estão além das tuas capacidades e é por isso que tu aí agarras-te a Deus. Mas eu não posso agarrar-me a este versículo que está a falar da tentação para eu não pecar, achar que é um problema. É um problema, eu agarro-me a Deus e eu vou aguentar. Não vais aguentar. E ainda bem que não. Vais depender mais dEle. E Ele é que vai aguentar tudo. Querem ver essa passagem que continua na primeira a segunda carta aos Coríntios, quando Paulo estava com aquele espinho na carne, que orou ao Senhor e não lhe passava. O que é que Deus lhe disse, Paulo? Olha, Paulo, isso é pouquinho que tu aguentas. Não, ele se clamou, é porque ele não queria ter isto. E o que é que Deus lhe disse?
A minha graça te é suficiente. A minha graça te basta, como diz a nossa passagem. Deus tirou o foco de Paulo do problema e pôs o foco nele. Disse assim, a minha graça te basta. A minha graça vai te capacitar. Porquê? Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando tu e eu estamos fracas, quando tu e eu estamos a levar em cima mais do que aguentamos, quando a onda é mais alta do que nós suportamos, a graça de Deus é suficiente. E o poder de Deus se vai aperfeiçoar no quê? Na minha força, na minha fraqueza, na minha muita fraqueza. E depois ele continua a descrever, sendo assim, esta é a versão King James, porque está diferente do que vocês têm aí. Sendo assim, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por esse motivo, por amor de Cristo, eu posso ser feliz, olha o que diz ali, posso ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, tudo coisas más, tudo coisas acima do que nós conseguimos suportar. Eu posso ser feliz nisto porquê? E a frase em baixo esclarece. Porquanto, quando estou enfraquecido, eu sou forte. Quando eu estou no meu menos, quando eu estou mais em baixo, quando eu estou de rastos, quando eu não consigo nada nem clamar, de tão fraca que eu estou, porque às vezes a dor na alma faz que nós nem conseguimos, só podemos dizer, Senhor, o poder dele capacita-me a ultrapassar isso tudo. Então, há vezes que vão chegar coisas à nossa vida que pode ser na velhice ou não, porque nós não sabemos o dia da amanhã, nós não sabemos o dia de hoje, nós só sabemos o agora. E o que nós temos que fazer agora é fortalecermos-nos com estas promessas. Este é o versículo, estes dois versículos são os que nós temos que agarrar nos momentos de dor e de dificuldade. É 12. 9 a 10. Mas está ali o texto, a irmã pode ler. Mas é 12, tens razão. Mas veja lá, que é para ver se eu não aldrabei na Bíblia. 12:9. Pronto. Então já encontraram, não foi? Sim. Pois. Então esses dois versículos, irmãs, que vocês têm que se agarrar quando vierem os momentos mais difíceis. Não é aquela passagem de não veio sobre nós tentação, senão humana. Não é esse. Esse é para a tentação. Quando a tentação vem, há um escape. Quando há um problema e vocês sentem que ele é maior do que vocês têm que se consolar que ele não é maior que Deus. O problema não é maior que Deus. O problema não é maior do que o conforto que ele vai dar. E o que ele diz ali de que a minha graça é suficiente do que vai cobrir o problema. Vai chegar, vai sobrar. Para o que tu precisas, vai vir suficiente e vai sobrar, vai confortar, vai envolver, vai embrulhar esse problema. E depois tu vais ver que na tua fraqueza é Deus que é forte. E toda a gente à volta vai ver algo sobrenatural na tua vida e não vai dizer que tu és, ela é tão forte, ela é tão capaz, vejam lá o que ela aguentou. Eles vão dizer, olha, o Deus dela é tão grande e é tão bom. Isto não era normal uma pessoa se comportar assim na dificuldade. Não era normal uma pessoa se portar assim num problema. Mas porque Deus está nela e a glória vai ir para quem? Para vocês. É para Ele. É para Ele. E lembrem-se, irmãs, deste versículo e terminamos mesmo com isto. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Nós somos vasos de barro, irmãs. Isto nem é um vaso bonitinho. É daqueles vasos de barro das plantinhas, mesmo aqueles básicos. Nem desenhos têm. Nós somos assim. Esses vasinhos mesmo básicos para demonstrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós mesmos. Então como é que Deus ia mostrar que o poder é dele? É por um exterior muito bonito nosso? Não, é um vasinho de barro, bem simples. Mas o que está lá dentro do vaso é o poder de Deus. E isso sobressai, e isso mostra, e isso faz toda a gente dizer, olha, glória a Deus. Porque estes vasos são de barro. Seja a idade que nós tenhamos, mais novas, médias ou mais velhas, estes vasos são de barro.
não estão aqui feitos para viver muito tempo aqui neste mundo. Nós somos feitas para viver lá muito tempo lá no céu, com a nossa alma e depois um corpo revestido quando Deus nos der esse corpo. Mas até lá tínhamos a noção que é expectável termos problemas aqui na Terra. É difícil envelhecer, é difícil cuidar e ser cuidado. Mas no meio disto tudo, em quem nós nos temos que agarrar? Em Deus. É Ele que é a solução. É Ele que é o verdadeiro cuidador, zelador de tudo em nós. E que se nós temos promessas deliciosas nas Escrituras, porque as temos, apropriemos-nos a elas. Mas apropriemos e não criemos... Sabem qual é o problema do outro versículo de que não veio sobre vós tentação senão humana? É criarem uma expectativa irrealista, porque depois o problema crescia, ficava maior do que vocês conseguiam suportar. Mas a Bíblia diz que não chega a mim tentação que eu não consiga suportar. Então Deus não está a ser fiel. Não estavas a usar, era o versículo bem, porque o versículo não era para isso. Este aqui de 2 Coríntios 12 é para isso mesmo, minha graça te basta. E todas aquelas coisas terríveis que ali o apóstolo descreveu de fraqueza, de ofensas, de necessidades, de perseguições, de angústias, tudo isto a graça supre e cobre, e envolve e capacita. Mas nós temos que usar as Escrituras como deve de ser. Às vezes há crentez que nós falamos que não está assim escrito na Bíblia. Até são frases de Bíblia, são coisas que nós dizemos umas às outras, mas não estão a ser integrais com aquilo que as Escrituras dizem. E lembrem-se que uma passagem fora do contexto é um pretexto. Ou seja, nós podemos pegar em qualquer versículo da Bíblia e encaixar com o que nós quisermos. Mas se nós queremos apropriarmos de um versículo como deve ser, é ler o contexto deles. E vocês verem aqui o contexto do apóstolo Paulo é de dor, é de sofrimento, é de ele não querer uma coisa que Deus lhe deu, mas ele aceitou isso porque Deus lhe deu a graça para suportar isso também. Perceberam agora? Porque é que não usamos o outro versículo e devemos usar este? Porque é que às vezes há mentiras que não são bem mentiras, é coisas que não estão bem encaixadas no sítio como deve de ser e podem às vezes criar expectativas em nós como crentes que não são realistas e depois trazer frustração com isso. Portanto, irmãs, a palavra de Deus é perfeita, nós temos que saber manejá-la, é certo, saber aplicá-la e saber perceber que isto de envelhecer já acontece há séculos, há milhares de anos, por homens, mulheres, crianças, jovens, menos jovens, mais jovens. Envelhecer é normal, envelhecer é obrigatório, é sinal que estamos vivas. Mas envelhecer de um modo santo é opcional. E para isso tem que haver ação da nossa parte, intenção da nossa parte e vontade da nossa parte, ok?